Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Coríntios. Eu estou comentando, expondo aí a primeira carta dele para a igreja que estava na cidade de Corinto. Eu já expus o capítulo 1, 2 e 3 e estarei entrando no capítulo 4. Não sei se será possível expor todo o capítulo 4 hoje, mas vamos lá. Lembrando que eu tenho uma playlist e você pode assistir os demais vídeos desta carta. Eu vou deixar no card acima para que você possa ver. Está aí. Capítulo 4. Ministros de Cristo. Vamos ver o que Paulo vai dizer para a igreja de Corinto a respeito dos ministros. Ele fala dessa forma. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Interessante. Ele começa aqui esse assunto dizendo assim, deste modo, assim, aqui é outós. Outós aqui, esta palavrinha grega, é um advérbio, deste modo, desta maneira, e assim, pode ser traduzido dessa forma também. Então, desta maneira, desta forma, deste modo, pois importa. Interessante que ele usa a palavra antropos. Homens aqui, como eu já disse em vídeos anteriores, aqui é o ser humano como um todo, seja homem ou mulher. Genericamente, isso aqui não inclui todos os indivíduos humanos. Isso aqui usa antropos para distinguir de outra seres de outra espécie. E ele fala que deste modo, desta maneira, importa que os homens, aí antropos, nos considerar aí a palavra logizomai, a logizomai, levar em conta, vamos dizer, conferir, mas levar em conta seria o significado, como ministros. Ministro aí, o substantivo masculino é ruperetes. Esta palavra aqui, ó, ruperetas. Mas aqui é ruperetes. Esse substantivo esta palavra, a origem dela era os remadores de baixa categoria, ou os remadores subordinados, remadores de galés. Isso aqui no período aí do Império, também do Império Grego, os escravos que eram, ou melhor, os inimigos que eram vencidos na conquista dos povos, esses conquistados, eles eram feitos escravos e eram colocados como remadores de navios, de barcos. Então eram considerados os ruperetes, ou seja, remadores de categoria, um criado, vamos dizer assim, um empregado também. Então o ruperetes é um remador de baixa categoria, um remador subordinado, qualquer que serve com as mãos, um criado, dos empregados, no Novo Testamento, dos empregados ou serventes dos magistrados, como dos empregados que executam penalidades, dos servos de um rei. Então é assim, um assistente, alguém que ajuda outro em algum trabalho. Tudo isso significa a palavra ruperetes. Então Paulo está dizendo, olha, os homens, eles têm que nos ver como alguém que está para ajudar.
alguém que está para servir, como serventes de Cristo e dispenseiros. Dispenseiros, aí a palavra, o substantivo masculino é o economos, ou seja, o administrador do lar, o administrador da casa, especialmente o administrador, o gerente, o superintendente. É interessante que quer nascido livre ou escravo, geralmente também era um liberto, mas era uma pessoa que estava ali, era um administrador da casa, dos mistérios de Deus. Então é isso que Paulo começa aqui. Ora, além disso, além de quê? Além de ser uma pessoa que está ali pronta para servir, e que ele seja um bom administrador das coisas de Deus, então dos mistérios de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Então, dois mistérios, ministros de Cristo e mistérios de Deus. Além disso, além dele ser uma pessoa que está ali para servir a Cristo e ser um bom administrador dos mistérios de Deus, qual que é o mistério de Deus? O mistério de Deus é a pregação do Evangelho. É o Evangelho de Cristo que esteve oculto nos tempos passados e que agora foi revelado aos homens. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Olha, além disso, ele tem que ser um servo de Deus que está ali para servir. Também ele deve ser um administrador dos mistérios de Deus. Mas, além de tudo, o que se requer desse dispenseiro, desse oikonomos, que ele seja encontrado fiel. E fiel, eu coloquei do lado de fistos, de pessoas que se mostram fiéis nas transações de negócios, na execução de comando ou desempenho de obrigações oficiais. Ele tem que ser o quê? Fiéis no desempenho das suas obrigações. E ele continua, Paulo: todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, Paulo ele lança a mão aqui do julgamento da própria consciência e também do julgamento de Deus. Olha isso. Todavia a mim pouco se me dá de ser julgado, porque Paulo tinha consciência tranquila do que ele fez pelos irmãos de Corinto. Ele não fez nada errado, ele agiu como um fiel ministro de Cristo, servo de Cristo e um fiel dispenseiro. Todavia, a mim. Por isso que Paulo por isso que eles colocaram o título aí do texto, ministros de Cristo. Todavia, a mim. Muito pouco se me dá de ser julgado. Muito pouco aí da ideia de menor, o mínimo em tamanho, de administração. Se me dá de ser julgado. Julgar aí é anacrino. A palavra anacrino, ela significa julgar, examinar, investigar, verificar. Então é isso, olha, todavia a mim pouco se me dá de ser investigado, examinado, analisado por vós, pela igreja de Corinto, ou por um tribunal humano. Tribunal humano aí a palavra é antropinos, é um adjetivo. Aí vem a palavra antropos, e significa que pertence às coisas dos homens. Nem tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Consciência aí é suneido. Suneido fala de mente.
Contudo, nem por isso me dou por justificado. De Caio, justo, pois quem me julga é o Senhor. Então, porque muitas vezes a nossa consciência ela pode mentir, ela pode fazer um julgamento que não é a realidade, um julgamento falso, pois o coração do homem é enganoso, a nossa mente pode nos enganar, achar que eu estou certo, mas na verdade estou errado. E aí, assim, nem por isso me dou por justificado, me dou por justo. Pois quem me julga, aí novamente a palavra anacrino, é o Senhor. E ele continua. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Portanto, nada julgueis. Aqui o julgamento aqui, o crino aqui, a palavra aqui, crino, separar, colocar à parte, aprovar, estimar, antes do tempo. O tempo aqui é kairos, ou seja, kairos significa tempo oportuno. Claro que kairos também é uma medida exata, medida de tempo, maior ou menor proporção. Mas sempre na Bíblia que é usado o kairos é o tempo oportuno, ou o tempo próprio. Ou seja, não é do julgamento do tempo próprio. Com certeza que o julgamento de Paulo aqui é a respeito do ministério dele. Não é julgar se ele era salvo, se ele não era salvo, não. Aqui o julgamento aqui é com relação ao trabalho, ao ministério que Paulo estava exercendo. É isso que estava em jogo aqui. O que Paulo está dizendo, olha, irmãos de Corinto, não julguem o meu ministério antes do tempo. Aqui é julgamento ministerial, não é julgamento se Paulo estava em pecado, se Paulo não estava em pecado, nada disso. O julgamento aqui da igreja de Corinto é com relação ao ministério. O assunto é ministério. Porque ele diz lá, olha, que os homens têm que considerar como ministros e dispenseiros. Duas coisas, servos do Senhor e também administradores da casa de Deus. E assim, não julguem antes do tempo, até que venha o Senhor. Então aí está falando da vinda de Jesus. Quando Jesus vier para buscar a sua igreja, ressuscitar os mortos, aí sim, ele vai dar o galardão, o qual não somente trará a plena luz, aí é fotizo, iluminar, clarear, esclarecer espiritualmente, imbuir alguém com conhecimento do Salvador. É mais ou menos isso a palavra fotizo aí, trará luz, esclarecer as coisas ocultas. Aí o que está escondido, trevas aí, é aquilo que as pessoas não estão vendo. As coisas que estão ali, que não pode ser visto, está na escuridão. Mas também, olha, as coisas ocultas das trevas, quando Jesus vier, ele vai fazer muita coisa. Ele vai mostrar, trazer a plena luz, esclarecer as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará, fanero, tornar conhecido, tornar visível os desígnios. O que é desígnio aí? Desígnio é bole, ou o substantivo feminino, bole é conselho, propósito. Ele vai manifestar os propósitos, o conselho dos corações. Corações é cardia. Cardia fala da alma, da mente, como fonte e lugar dos pensamentos, das paixões, dos desejos, dos apetites, das afeições, dos propósitos, dos esforços. É isso. Então, cada um, individualmente, não é no coletivo. Então, cada um receberá o seu louvor. Louvor aí, a palavra epainos. Epainos é aprovação,
receberá a aprovação do próprio Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Estas coisas, o quê? O que ele falou em cima. Estas coisas, isto, irmãos, aí ele chama a igreja de irmão, adelphos, apliquei-as figuradamente, como uma figura, que a palavra é metasrematizo. Essa palavra aqui, essa palavra é de maneira figurada, mudar a figura, transformar. A mim mesmo, apliquei-as de modo figurado a mim mesmo. E a Apolo, porque veja que desde o início aí o discurso está girando em torno, claro, tem Pedro em alguns textos, outros de Cristo também, mas parece que aí o problema está girando em torno do ministério de Paulo e o ministério de Apolo. Parece que tinha uma divisão dentro da igreja, alguns estavam inclinados para a pessoa de Apolo e outros para a pessoa de Paulo, e tinha outro grupo pequeno de Cefas e outro até de Cristo. Esse era o problema da igreja de Corinto. Mas aqui Paulo estava discutindo justamente, talvez sejam os grupos maiores ali de divisão dentro da igreja, aqueles que eram voltados para Paulo e outros para Apolo. Ele disse: apliquei a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que eu, por nosso exemplo, aprendais isto. Então ele está chamando a igreja para que eles pudessem aprender, não ficar tendo divisões, partidarismo na igreja, mas que a igreja pudesse aprender tanto de Paulo como de Apolo, a respeito de como ser ministros, servos e dispenseiros e administradores das coisas de Deus. Por nosso exemplo, como que? Exemplo que de ministros, de dispenseiros, que vocês aprendais. Não ultrapasseis o que está escrito. Qual escrito que tinha na época? O Antigo Testamento. É a palavra de Deus. Não ultrapasseis o que está além da palavra de Deus, a fim de que ninguém se soberbeça a favor de um em detrimento de outro. A favor aí em prol, em benefício, em benefício de um e em detrimento de outro. Detrimento aí, a palavra é perda, em detrimento do outro. Detrimento aí é catar, a palavra é para baixo, colocar o outro para baixo. Um é para cima e o outro é para baixo, porque a palavra anterior, esse ensoberbecer aí é fúcio. Fúcio é inflamar, encher, crescer, tornar arrogante. Que ninguém se soberbeça e cresça. Para cima, Rúper, em detrimento do outro, que detrimento é abaixo do outro. Vamos lá, está quase vencendo o meu tempo. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Parece que Paulo está ironizando aqui. Vamos mais, Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Com certeza, Paulo está ironizando. Olha, pois quem é que te faz sobressair? Pergunta para alguém ali dentro da igreja, individualmente e coletivamente. Quem é que te faz sobressair?
sobressair aí é diacrino. Diacrino é fazer distinção. O que é que te faz fazer essa distinção? E que tem tu que não tenha recebido? Recebido é lambando, pegar. E se o recebeste, se você recebeu, por que te vanglorias? E aqui é calromai, gloriar. O que você está vangloriando? Como se não tivesses recebido, lambando. E está ironizando. Já estáis fartos. Fartos aqui é saciado, satisfeito. Carenumi. Já estáis o quê? Satisfeito, saciado. Já estáis ricos, ploteu, ter em abundância. Isso aqui é ser suprido metaforicamente, ter possessões materiais, estar suprido. Chegastes a reinar, Basileu, chegares ao poder, ao governar. Sem nós, olha, sem nós, chegaste a reinar sem nós. Então a igreja como um todo ou individualmente chegaste a reinar sem nós. Sim, ele fala sim, caí. Tomara reinasses, novamente a palavra basileu, o verbo reinas, para que também nós viéssemos a reinar, sum basileu, aí a palavra grega, é reinar juntamente com, possuir suprema honra juntamente convosco. E ele continua, Paulo, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Paulo agora dá o parecer dele. Aí é gara, então, visto que a mim me parece, doquel, parecer, a minha opinião, ser da opinião, a minha opinião, olha só, olha, sendo assim, visto que a minha opinião é que Deus, então Paulo está emitindo a opinião dele, que Deus nos pôs a nós, quem? Ministros, apóstolos aqui é apóstolos, é o enviado de Deus para pregar o evangelho, a nós apóstolos em último lugar, ou seja, escatos, em último lugar, fim da fila, como se fôssemos condenados à morte, epitanatios, com um condenado à morte, porque nos tornamos, ou seja, ele assim, diante dessa atitude que vocês estão tendo aí na igreja de Corinto, esse partidarismo, essa preferência de pessoas, isso que vocês estão fazendo, o meu parecer é que nós apóstolos de Cristo, vocês já estão reinando, ou seja, a ideia de reinar aqui com certeza é que parece que a igreja queria ser livre para tomar as atitudes de fazer o que bem queria, sem a interferência de Paulo. Nós somos livres, nós somos a igreja de Cristo, e aqui nós tomamos a decisão que quisermos. Aí por isso que criou essa divisão dentro da igreja, um grupo de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, outro de Cristo, e assim vai. E aí, diante de tudo isso que estava acontecendo na igreja de Cristo, agora ele falando do papel dos ministros do Senhor, que eles são dispenseiros e são ministros, servos de Deus, ele diz, a mim me parece, meu parecer, a minha opinião, é que nós fomos colocados em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos um espetáculo, teatron. Teatron aí é um espetáculo público, pessoa que é exibida para ser fitada e transformada em objeto de diversão. É a palavra teatron no grego. Nós fomos transformados em
pessoas para serem exibidas e fitadas, transformadas em objeto de diversão. Ao mundo, cosmos aí, para um grupo de pessoas, tanto a anjos, angelos, como para os homens, antropos. E aí, deixa eu ver quantos minutos nós já temos aqui. Não dá para ir mais. Então, vou parar por aqui. Então, vou parar no versículo 9. E Paulo continua ainda falando a respeito do seu ministério, do sofrimento dele, do afadigamento dele. Deixa eu voltar aqui. Então, Paulo continua desenvolvendo essa ideia do que é ser um ministro, um servo, um dispenseiro da casa de Deus. Não era motivo para a igreja ter essa divisão, esse partidarismo ali interno, um ser de Apolo, outro de Paulo. Então, Paulo ele vai expor o que é ser uma pessoa, um servo de Deus, um ministro do Senhor, um administrador dos mistérios de Deus. Paulo aqui ele continua desenvolvendo essa ideia, por isso que não dá para fazer tudo em um vídeo só. Então, no próximo, estarei dando continuidade neste capítulo 4 desta carta. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.